Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Estamos fazendo a leitura do primeiro livro, de 1 Coríntios, e consequentemente todo o Novo Testamento, e lembrando que será sempre de forma natural, havendo erro, corrigimos aqui mesmo no próprio vídeo. Vamos lá então, 1 Coríntios capítulo 14. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistério. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetize. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em língua, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia ou doutrina. Até no caso de coisas inânimas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir o som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensivas com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos para terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ora para que a pessoa interprete. Entendeu? Por isto, quem fala em línguas, ore para que a possa interpretar. Agora você entendeu, né? Eu tinha lido errado, vou ler de novo. Por isto, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei ao entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o Amém, a sua ação de graça, visto que não sabe o que está dizendo? Pode ser que você esteja dando, pode ser que você esteja dando graça muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. Irmãos, deixe de pensar como criancinhas com respeito ao mal. Sejam criança, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei:
por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a esse povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para o descrente, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será conhecido de quem é pecador e por todos será julgado. Vou repetir esse versículo. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos, né? Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se porém alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados, pois Deus não é Deus de desonra, mas de paz. Vamos lá, repetir. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio na igreja, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou, ou seja, que a palavra alcançou? Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Aqui então termina o capítulo 14, no livro de 1 Coríntios. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus. Um forte abraço, e que Deus nos abençoe sempre.